Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia. Morei Malachi Ben Israel, estamos aqui na manhã deste que é o quarto dia da semana. Hoje estamos no dia 6 do mês de maio do ano de 2026 e estamos no dia 19 do mês de Iyar do ano de 5.786. Hoje, quarto dia da semana, faremos então a leitura da quarta aliá da Parashá que estamos estudando, que são duas Parashot, a Parashá Be'erá e Berucotai. Então, hoje faremos a leitura da quarta aliá, que está no capítulo 25 de Levítico, capítulo 25, do verso 39 até o capítulo 26, Passuque 9. Lembrando que nós estamos estudando as duas últimas Parashot do livro de Vaikra, Levítico, né? São as duas últimas Parashot. Então, eu quero aqui também deixar o nosso Mazal Tov, a você que está de parabéns, né, que está completando mais um ano de vida. Mazal Tov, a você que está de aniversário nesta quarta-feira, dia 19. Parabéns, felicidades, muitos anos de vida. E também desejar a todos um ótimo dia, né? Que Hashem lhe abençoe grandemente no seu dia de trabalho, no seu dia a dia, né? Então, que o Eterno nos abençoe grandemente. Peço a você que ainda não está inscrito em nosso canal que possam se inscrever e também deixar o seu like desta transmissão e compartilhe o nosso canal com seus amigos e com os seus familiares. Vamos então à leitura. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar barumiko hami, venatam lanu et torato, Baru atah Adonai noten hatorá. E quando o estrangeiro que estiver contigo se tornar rico, e se teu irmão for pobre, e se vender ao estrangeiro, ele deverá ser remido por um de seus irmãos, ou seu tio ou filho de seu tio ou um parente a ele chegado. Ou quando a mão dele alcançar riqueza, ele remir-se-á. E calculará com seu comprador o tempo que falta até o ano do jubileu, e se ainda faltarem muitos anos, o preço do resgate será igual ao da compra. E se restarem poucos anos, o preço será calculado proporcionalmente ao tempo até o ano do jubileu. Ele trabalhará de ano em ano como se estivesse alugado. Não dominará sobre ele com rigor. E se não for remido por esses meios, sairá livre no ano do jubileu, ele e seus filhos, pois os filhos de Israel são meus servos, os quais eu os tirei da terra do Egito. Eu sou o Eterno vosso Deus. Não fareis para vós ídolos, nem levantareis imagens de escultura ou monumentos de idolatria. E não poreis em vossa terra assoalho sagrado de pedra para prostrar-vos, pois eu sou o Eterno vosso Deus. Meus sábados guardareis e meu santuário temereis. Eu sou o Eterno. Se andares nos meus estatutos e guardardes meus preceitos e os cumprirdes, dar-vos-ei chuvas a seu tempo, e a terra dará o seu produto, e a árvore do campo dará o seu fruto.
e a debulha irá até a época da colheita, e a colheita continuará até a época da semeadura. E comereis vosso pão para afartar, e habitareis seguros em vossa terra, e darei paz à terra, e deleitareis, e ninguém vos amedrontará. Eliminarei os animais nocivos, e não passará espada por vossa terra. E perseguireis vossos inimigos, e cairão pela espada diante de vós. E 5 de vós perseguirão, 100 deles, e 100 de vós perseguirão 10.000 deles. E vossos filhos cairão diante de vós pela espada. E vossos inimigos cairão diante de vós pela espada. E olharei para vós, e vos frutificarei, e vos multiplicarei, e afirmarei minha aliança convosco. E comereis dos produtos guardados, e deslocareis os produtos velhos para dar lugar aos novos. E porei o meu santuário no meio de vós, e minha alma não se enfadará de vós. E andarei entre vós, e serei para vós Deus, e vós sereis meu povo. Eu sou o Eterno, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis escravos deles, e quebrareis vossas amarras, e vos fiz andar de cabeça erguida. Mas, se não me ouvirdes, e não cumprirdes estes preceitos, e se rejeitardes meus estatutos, e se vossa alma se enfadar de meus juízos, e não fizer todos os meus preceitos, violando minha aliança, eu também vos farei isto. Porei sobre vós o terror, a tísica, a febre ardente, que fazem a alma se desesperar e se atormentar. E semeareis em vão, e vossos inimigos é que comerão o que nascer, e enviarei minha ira contra vós, e sereis derrotados diante de vossos inimigos. E os que vos odeiam serão vossos senhores, e fugireis sem que ninguém vos persiga. E se ainda assim não me ouvirdes, continuarei a castigar-vos com 7 calamidades por causa de vossos pecados, e quebrareis a altivez de vossa força, e tornarei ossos céus, e tornarei ossos céus como ferro, e vossa terra como cobre. Seguindo aqui, e vossas forças acabarão em vão, e vossa terra não dará seu produto, e a árvore não dará seu fruto. E se andardes com teimosia para comigo, e não quiserdes me ouvir, continuarei trazendo sobre vós outras 7 pragas, conforme vossos pecados. E enviarei no meio de vós o animal selvagem, e ele comerá vossos filhos e exterminará vossos animais domésticos, e vos reduzirá a um pequeno número, e vossos caminhos se tornarão desertos. E se com isso não vos reformardes e continuardes a andar com teimosia, eu também andarei com teimosia e vos ferirei com 7 calamidades por causa de vossos pecados. E trarei sobre vós espada vingadora, como vingança de meu pacto, e sereis ajuntados dentre vossas cidades, e enviarei a peste entre vós, e sereis entregues nas mãos do inimigo.
Quando eu vos quebrar o sustento do pão, 10 mulheres cozerão vosso pão em um só forno, e vos entregarão o pão por peso, e comereis, mas não ficareis satisfeitos. E se ainda assim não me ouvirdes, e andardes com teimosia contra mim, eu andarei contra vós com furor de teimosia, e vos castigarei com 7 calamidades por causa de vossos pecados, e comereis da carne de vossos filhos e de vossas filhas. E destruirei vossos lugares altos, e exterminarei vossas imagens que expondes ao sol, e lançarei vosso corpo moribundos sobre os corpos de vossos ídolos. E minha alma se enfadará de vós, e reduzirei vossas cidades à solidão, e assolarei vossos santuários, e não receberei com vontade vossos sacrifícios públicos. E eu assolarei vossa terra, e vossos inimigos que habitarem nela se espantarão, e vos espalharei entre as nações, e desembainharei a espada detrás de vós, e vossa terra será assolada, e vossas cidades arruinadas. E então a terra acalmará a ira do Eterno, em todos os dias em que for assolada, por conta dos anos sabáticos que ela não descansou. E vós estareis na terra de vossos inimigos, e então a terra descansará, e acalmará a ira do Eterno pelos anos sabáticos em que não descansou. Todos os dias em que for assolada a terra, descansará, o que não descansou nos anos sabáticos e jubileus quando estáveis nela. Amém. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet v'hayo lanu atah betoreinu, Baru atah Adonai noten haTorah. A leitura da quarta aliá, como vimos já, uma leitura mais extensa, né? Isso porque estamos lendo 2 parashot juntas. Ela segue trazendo o mesmo assunto que já abordamos nas 3 primeiras aliot. Porém, de uma forma agora apresentando aos filhos de Israel o motivo porque veio ou vieram sobre eles as calamidades, problemas, perseguições, exilos, né? Que eles foram exilados. Por que essas coisas veio sobre o povo eleito? Porque faltou da parte do povo cumprir com a sua parte. Como nós falamos, fizemos uma aliança, né, com o Criador, e quando nós quebramos a aliança, então nós ficamos sujeitos às calamidades, aos problemas que vão afetar a nossa vida. Então, nós já comentamos nas aliot anteriores no que diz respeito ao empobrecimento de um irmão, ou até mesmo quando, isso falando lá na época do templo, né? Quando um irmão, um judeu, tornava-se servo de um estrangeiro, né? Se ele estivesse endividado e a dívida não era com um judeu, era com um estrangeiro, e ele tinha que trabalhar como escravo para pagar a dívida. Ele tornava-se escravo de um estrangeiro, mas a Torá, ela não permitia isso.
porque escravo o povo já não era mais, e não poderia se tornar um servo, um escravo de um não-judeu, né? Dentro do próprio povo, isso também poderia acontecer, mas de forma era totalmente diferente. Falando de um judeu que se tornava servo de um estrangeiro, é como se ele voltasse para a terra do Egito. Então, vimos aqui no início da leitura, né, tudo quanto deveria ser feito, né? Um parente tinha que resgatá-lo, um tio tinha que resgatá-lo quanto antes, porque ele não podia ficar, um judeu não podia ficar escravo na mão de um estrangeiro. Então, na leitura também fala a respeito da idolatria, do pecado da idolatria. Não fareis para vós ídolos, nem levantareis imagem de escultura, monumentos de idolatria. Então, segue aqui também falando com respeito ao mandamento do Shabat. Meus sábados guardareis e meu santuário temereis, eu sou o Eterno. E também temos aqui promessas da parte do Eterno, onde diz aqui: se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus preceitos e os cumprirdes, dar-vos-ei chuvas a seu tempo, e a terra dará o seu produto, e a árvore do campo dará o seu fruto. Então, comereis vosso pão a fartar, e habitareis seguros em vossa terra. Então tem as promessas para aqueles que cumprem a Torá. E essas promessas, elas permanecem, não é somente para aquela época. Então, segue aqui dizendo: darei paz à terra, né? Então, olha só, e deitareis e ninguém vos amedrontará, e eliminareis os animais nocivos. Então, uma série de promessas que Deus havia estabelecido para com o nosso povo. Bastava apenas a obediência, né? Então, e olharei para vós e vos frutificareis e vos multiplicarei e afirmarei minha aliança convosco e comereis dos produtos guardados e descolareis os produtos velhos para dar lugar aos novos. Olha só, né? Somente bênção, fartura, né? Isso mediante o quê? A obediência, guardar o Shabat, cumprir os mandamentos, tem as bênçãos, né? Porém o meu santuário no meio de vós, habitareis na vossa terra, andarei entre vós, serei para vós Deus, e vós sereis meu povo. Então, vimos aqui uma série de bênçãos. Mas, na sequência, a leitura diz: mas se não me ouvirdes e não cumprirdes estes preceitos, e se rejeitardes meus estatutos, e se vossa alma se enfadar de meus juízos, e não fizer todos os meus preceitos, violando minha aliança, eu também vos farei isto. Porém, sobre vós o terror, a tísica, a febre, que fazem a alma se desesperar e se atormentar. E semeareis em vão, e vossos inimigos é que comerão, enviarei minha ira contra vós, sereis derrotados, fugireis sem que ninguém vos persiga, calamidades, enfim, aí tem aqui algumas maldições aqui, né? As vossas forças acabarão em vão, e vossa terra não dará seu produto, a árvore não dará o seu fruto. Se andardes com teimosia para comigo,
e não quiserdes me ouvir, continuarei trazendo sobre vós outras 7 pragas. Enfim, né? O inimigo, trarei sobre vós a espada vingadora, como vingança de meu pacto, e sereis ajuntados dentre vossas cidades, e enviarei a peste entre vós, e sereis entregues nas mãos do inimigo. Então, finalizando a leitura dessa quarta aliá, diz assim: então, e vós estareis na terra de vossos inimigos, e então a terra descansará e acalmará a ira do Eterno pelos anos sabáticos que não descansou. Então, o povo de Israel tinha promessa de bênçãos, mas as bênçãos, elas sempre vêm até o povo, chegava até eles, como também chega até nós, por meio da obediência, não por meio de teimosia, né? Então, às vezes a pessoa é teimosa, ela fica teimando, né? Ela fica resistindo e ela fica sofrendo, ela está sofrendo, ela sabe que está fazendo, não está cumprindo corretamente o mandamento, está fazendo errado, está pagando o preço e continua o quê? Como diz a Torá, a pessoa continua na teimosia e ela endurece o coração mesmo, ela faz como o faraó, ela acaba endurecendo o coração. Isso por quê? Por causa da sua própria teimosia. Então, uma pessoa que é teimosa, ela quebra a cara. Ela muitas vezes ela pode se dar bem na vida, a teimosia dela pode sim ter um lado positivo, quando ela ouve alguém dizer que o caminho que ela está seguindo não vai dar certo, que ela não vai prosperar, e a pessoa, não, eu vou conseguir, eu vou me formar, eu vou ser um médico, vou ser um profissional. Então, essa teimosia é legal, é boa, né? Então, a pessoa, ela sabe o que ela quer e ela luta pelos seus ideais e pelos seus objetivos. Agora, tem pessoas que são teimosa no sentido de desobediência, né? De não ouvir um conselho, de não ouvir e de não obedecer aquilo que lhe é ensinado. E aí então ela continua fazendo errado e segue fazendo errado e não escuta um conselho, não escuta uma orientação e vai só o quê? Como diz, quebrando a cara. Então ela tem que parar. Ou então as coisas não vão melhorar. As coisas vão continuar sempre piorando por causa da teimosia. Então, por que o nosso povo Israel sofreu os exílios? É o que nós lemos aqui. Vós estareis na terra de vossos inimigos, e então a terra descansará e acalmará a ira de Deus. Então, como nós vimos lá no início, na primeira aliá, o Eterno falou que a terra deveria descansar. O sexto ano era o último ano que eles plantavam, e no sétimo eles já não deveriam mais plantar. Então tinha ali 3 anos que a terra não produziam mais. Então aqueles agricultores que eram teimosos, eles iam lá e plantavam. Eles quebravam o mandamento, eles desobedeciam. Então, isso, mesmo que os agricultores quebravam esse mandamento, o mandamento de Deus, ele tinha que ser guardado, ele tinha que ser observado, porque era um mandamento do Eterno. E se o povo não cumprisse,
Deus faria de uma outra maneira com que a terra descansasse. Então o povo estava ali e desobedecendo e plantando, não respeitando o descanso da terra no sétimo dia. Então o que o Eterno fazia então? Bom, já que vocês desobedecem, eu vou ter que tirar vocês daqui. Então Deus tirava eles da terra e levava lá para outros povos, e lá eles ficavam para que se cumprisse o mandamento, né? Então, e vós estareis na terra de vossos inimigos, e então a terra descansará, e acalmará a ira do Eterno pelos anos sabáticos em que não descansou. Todos os dias em que for assolada a terra descansará, o que não descansou nos anos sabáticos e jubileus quando estáveis nela. Então, Deus vai manter a sua palavra, o seu mandamento. Deus não vai voltar atrás. Deus não vai deixar o mandamento não vai deixar de existir porque o homem não está obedecendo. É como o Shabat continua, né? O Shabat, 6 dias após, é o sétimo. Pronto. E ele vai continuar sempre, enquanto Deus quiser. Então o Shabat sempre será Shabat. Sempre será. Agora, independente de quem cumpre e de quem não cumpre, isso aí é totalmente pessoal. Deus não vai deixar, não vai mandar um anjo dizendo que pronto, não, então vamos fazer assim, vamos arrumar outro dia, vamos juntar com o domingo, porque daí vocês vão cumprir. Não, isso não vai acontecer. O mandamento não vai mudar, o mandamento vai continuar. Agora, se continuar a teimosia na desobediência do mandamento, isso qualquer mandamento, porque a consequência aqui do exílio, que Deus foi obrigado a tirar eles da terra para que a terra pudesse descansar, então vai ser assim. Então as consequências vão ser pior ainda. A tragédia vai ser pior. Então, quem pode evitar tudo isso somos nós mesmos. Nós é que podemos evitar as tragédias, as más consequências na nossa vida. Porque quando elas virem, nós temos também que ter consciência de que isso é uma consequência da minha desobediência. É isso que eu tenho que ter consciência. Eu não posso querer que, como nós temos falado, eu não posso querer que o mandamento se ajuste ao meu trabalho, à minha vida. Não. Somos nós que temos que nos ajustar com o mandamento. Somos nós que temos que nos ajustar. Mesmo que temos que tomar outras decisões, buscar outras profissões. Agora somos nós. Agora o Shabat não vai deixar de existir, porque eu trabalho no sábado. Então eu trabalho no sábado. Eu tenho que trabalhar. Não tem. Você trabalha porque você quer. Você trabalha porque você não quer obedecer o mandamento. Porque existe outras maneiras? Existe. Ah, mas eu vou passar fome. Não é para ter essa preocupação. O povo, como nós lemos lá na Aliá. E se disserdes, o que é que vamos comer nesses outros anos? Deus proverá, né? Então Deus proverá. Deus quer que a gente cumpra a nossa parte e Ele cumpre a parte dele. Então o povo de Israel não cumpriu o ano sabático, não cumpriu o jubileu. Então Deus não deixou o mandamento não deixou de existir. O povo é que foi tirado para que a terra pudesse descansar. Então é o que nós temos que meditar na nossa vida, no nosso dia a dia. Melhor é cumprir, melhor é obedecer. E o mais, a gente confia em Deus e nada vai faltar. É isso então. Ficamos por aqui na leitura da quarta Aliá. Desejamos a você, a toda a sua família, um ótimo dia
que o Eterno lhe abençoe grandemente, que você tenha aí um dia maravilhoso e deixe o seu like, compartilhe o nosso canal e envie, ajude a manter a nossa comunidade, enviando as suas contribuições. E a chave é agora uma nova chave, né? É 48 999 23 13 58. Então, se você enviava para a chave Anuncim Brasil Criciúma, por gentileza, não envie mais para essa conta, para essa chave. Agora você já pode enviar para essa nova chave a sua contribuição. A Anuncim já não é mais, agora é 48 999 23 13 58, tá bom? Um ótimo dia, Shalom Lekulam, Boker Tov, bom dia, Shalom, Shalom.